Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu quero primeiro agradecer pelo acompanhamento de vocês aqui no meu canal, Marília Francisco. E agradecer também essa companhia de vocês, tá comigo aqui no nosso quadro, no nosso querido Fica a Dica, né? Onde eu estou dando umas pinceladas, umas dicas na área de literatura, né? Que é a minha área de letras. Então, nós conversamos, né, sobre Era Nacional no vídeo passado. Então, hoje nós vamos dar uma dica sobre o romantismo brasileiro, que iniciou em 1836, né, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães, e que vai até 1881. A partir daí, já entram os textos machadianos, os textos em que Machado de Assis já vem trazer o realismo brasileiro, né, as características fortes em Machado de Assis, e também, em seguida, Aloysio de Azevedo, né, com o seu naturalismo, com o seu estilo naturalista. Tá? O período romântico no Brasil, ele tem três fases super importantes. A primeira fase, né, nós temos na prosa José Martiniano de Alencar e nos poemas Gonçalves Dias. As características fortes nesse período são, sem dúvida, o nacionalismo, né, que é muito forte nos poetas românticos, em que o índio surge como herói nacional. Tá? A valorização da terra, a valorização do índio, né? Isso é muito característico. E normalmente aparece nas provas, aparece nas questões de prova, o indianismo romântico, né? Que não se pode desprezar. Então, José Martiniano de Alencar foi um poeta e um político com muito destaque nesse período. Tá? As suas principais obras indianistas foram o Guarani, de 1857, Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel tão propalada, né, em 1865, e o Birajara, em 1874. Tá? São textos ideológicos, né, criando aquele mito do bom selvagem, a ideologia do índio sem defeitos, né, e que caracteriza o início, né, da vida do povo brasileiro, né, que os índios já foram encontrados aqui no Brasil, né, nas terras, quando os portugueses chegavam, né, e chegaram e foram chegando. Eles chegavam e já se deparavam com os indígenas aqui no Brasil, né? Mas também aí o José de Alencar teve outros textos tratando também da vida simples urbana e uma sátira também que ele fazia às pessoas da corte, né? Ele satirizava também, né? Ele não fez só aquele romantismo, é como a gente sempre explica isso. Por que ele é chamado, ele é visto, né, sempre como um autor da prosa romântica, porque foi o que ele mais apresentou no trabalho dele. Tá? Mas não quer dizer que ele e outros autores não tenham feito outras coisas, né? Como José de Alencar trabalhou com sátira também, tá bom? Então, uma dica sobre o trabalho de José Martiniano de Alencar, né? Para vocês se interessarem, procurarem, porque provavelmente o romantismo nos processos seletivos, eles aparecem muito e bastante. Eles aparecem por quê? Porque é uma característica dos processos seletivos sempre selecionarem um trecho dos autores românticos, porque eles trabalham muito com o nacionalismo, tá? Com a valorização do povo brasileiro. Tá? Então, nós tivemos também o Antônio Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele foi da primeira geração romântica,
né? Ele foi o destaque dos poemas, porque as 3 fases consideradas do romantismo poético brasileiro, dos poemas, foi a primeira Gonçalves Dias se destacando na segunda fase Álvares de Azevedo, e na terceira fase é o poeta dos escravos, o chamado poeta dos escravos, Castro Alves. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui, dar uma dica sobre Gonçalves Dias, na parte dos textos em versos, né? Porque o José de Alencar trabalhou mais com a prosa. Tá? O Gonçalves Dias, ele era advogado, era poeta, jornalista, né? O seu texto que mais se destacou foi Canção do Exílio, né? Porque o Gonçalves Dias, ele próprio exilou-se em Portugal. Por quê? Porque ele se envolvia em guerras contra a independência do Brasil, tá? Então, ele não teve muito espaço nesse sentido, né? Enquanto muitos lutavam por seus ideais, né? Ele defendia o Brasil, mas de uma outra maneira, tá? Ele apoiava mais a monarquia. Então, ele próprio exilou-se em Portugal e começou a ter muitas saudades do Brasil e escreveu, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele teve também trechos no hino nacional brasileiro, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E o Gonçalves Dias, ele não se destacava só por isso. E, na verdade, como eu disse para vocês, os poetas do romantismo muitas vezes eram discriminados porque eram loucos, viviam no mundo da lua, né? Mas, na verdade, Gonçalves Dias escrevia textos muito bem estruturados, com ritmo, com uma musicalidade, com uma estética, né? Muito bem elaborada, e era muito elogiado por isso. Era um jovem que entendia muito da sintaxe do nosso português, da língua portuguesa, né? Ele montava, ele escrevia, né? As frases sintáticas muito bem elaboradas. Então ele se destacou muito pela sintaxe também nos textos, a musicalidade nos textos. Então fica a dica aí para quem está estudando, para quem também tem curiosidade e gosta da literatura, tá? Fica a dica aí, um sinalzinho para vocês pesquisarem José de Alencar, Gonçalves Dias, né, nos poemas, José de Alencar na prosa. E, gente, uma opinião pessoal, nada contra outros tipos de pesquisa, mas não esqueçam dos livros. Aprendam a pesquisar nos livros, porque você adquirindo o conteúdo dos livros, da pesquisa, e muitas vezes é muito interessante pegar os livros de papel, né? Livros impressos, porque você vai ter um acesso muito maior, né? Nada contra a internet, claro que não, eu acesso a internet, mas procure sempre também se valer dos livros, das pesquisas das bibliotecas, de comprar livros, né? Nós temos quase que uma falência das livrarias no Brasil, né? Mas nada como uma boa livraria para nos trazer bastante conteúdo. Uma biblioteca é muito interessante. Fica a dica. Beijos.